Foi uma personalidade controversa mesmo depois da sua morte. Dizem que depois de ter morrido sozinho no seu quarto de hotel em Nova York, quem era Nikola Tesla? Era realmente um gênio? Qual é a diferença entre ele e o famoso inventor Thomas Edison? Tesla, um inventor sérvio-americano, foi uma mente brilhante que contribuiu grandemente para o desenvolvimento da tecnologia moderna. Embora a sua vida esteja bem documentada, existem vários mistérios por resolver que continuam a deixar perplexos historiadores e entusiastas. Neste vídeo, aprofundamos 10 aspectos enigmáticos da vida de Tesla, convidando os espectadores a explorar as peculiaridades que rodeiam este cientista e inventor de renome. Número 1. O nascimento de Tesla durante uma tempestade com relâmpagos. Nikola Tesla nasceu a 10 de julho de 1856 na pequena aldeia de Smiljan, no Império Austríaco, na atual Croácia. De acordo com os relatos familiares e o folclore local, o seu nascimento ocorreu durante uma forte tempestade de relâmpagos. A parteira que assistiu ao parto terá declarado que a tempestade era um sinal sinistro que predizia que o recém-nascido seria uma criança das trevas. Pelo contrário, a mãe de Tesla, Duke Mendick, afirmou que o seu filho seria um filho da luz. Esta anedota peculiar deu origem a várias interpretações, com alguns a considerarem-na uma mera coincidência, enquanto outros a encaram como um prenúncio simbólico dos futuros empreendimentos de Tesla. A vida de Tesla foi, de facto, marcada pela sua incansável procura de conhecimento, tendo iluminado o mundo com invenções revolucionárias e teorias relacionadas com a eletricidade, comunicação sem fios e energias renováveis. Alguns entusiastas aventuraram-se mesmo no domínio do misticismo, sugerindo que o nascimento de Tesla estava imbuído de um significado sobrenatural ou divino. Estas teorias propõem que a tempestade de raios foi uma manifestação de forças ou energias cósmicas que convergiram no momento da chegada de Tesla ao mundo. Os defensores deste ponto de vista argumentam que a sincronicidade entre o nascimento de Tesla e a tempestade serviu como um indicador do seu destino único e da sua ligação preternatural à eletricidade. Embora não existam provas concretas para fundamentar estas afirmações sobrenaturais, a história do nascimento de Tesla continua a ser um aspecto intrigante da história da sua vida. Liga-o simbolicamente ao elemento que viria a definir a sua carreira e legado, a eletricidade. Independentemente das diferentes interpretações, o relato do nascimento de Tesla durante uma tempestade de raios acrescenta inegavelmente um ar de mistério e maravilha à sua já fascinante vida, cimentando ainda mais o seu estatuto de figura singular nos anais da história. 2. Patentes e invenções desaparecidas. Nikola Tesla foi um inventor prolífico, a quem se atribui o desenvolvimento e a patente de mais de 300 invenções durante a sua vida. No entanto, várias das suas patentes e invenções aparentemente desapareceram ou permanecem envoltas em mistério. Este facto deu origem a inúmeros debates e teorias da conspiração sobre o paradeiro e as potenciais aplicações destes trabalhos desaparecidos. Um dos exemplos mais proeminentes é a teoria dinâmica da gravidade de Tesla, um projeto ambicioso destinado a desafiar e redefinir a compreensão estabelecida da gravidade. Tesla afirmava que a sua teoria unificava os fenômenos gravitacionais, eletromagnéticos e mecânicos, e até sugeria a possibilidade de propulsão antigravitacional. A possibilidade de propulsão antigravitacional. Infelizmente, nunca foram encontrados manuscritos ou documentos pormenorizados relacionados com esta teoria. Este facto levou à especulação de que as notas e a investigação de Tesla se perderam ou foram intencionalmente confiscadas e suprimidas por entidades governamentais ou cientistas rivais. Outra invenção esquiva é o Sistema Mundial de Tesla, uma proposta de rede global de transmissão e comunicação de energia sem fios. Tesla imaginou um futuro em que a eletricidade poderia ser transmitida sem fios através de vastas distâncias, permitindo a proliferação da energia elétrica mesmo nos cantos mais remotos do mundo. O sistema mundial foi parcialmente concretizado através da construção da Torre Wardenclyffe, uma estrutura colossal concebida para facilitar a transmissão de energia sem fios. Infelizmente, devido a dificuldades financeiras e ao ceticismo dos investidores, o projeto foi abandonado e a torre acabou por ser demolida. Embora Tesla tenha continuado a promover a sua visão do sistema mundial, os pormenores completos e as plantas da tecnologia nunca foram divulgados publicamente. Este facto levou a que se afirmasse que os planos tinham sido destruídos, escondidos ou secretamente apreendidos por partes que pretendiam manter a tecnologia em segredo. E o mistério em torno das patentes e invenções desaparecidas de Tesla estende-se a muitos outros projetos, como o gerador de ozono, a turbina Tesla, o submarino elétrico e até fotografia de pensamento, um dispositivo que poderia supostamente captar imagens dos pensamentos de uma pessoa num filme.
Embora algumas destas ideias possam parecer estranhas ou rebuscadas, a sua ausência do domínio público alimentou uma curiosidade e especulação sem fim. As teorias da conspiração abundam, com algumas a sugerir que as patentes e invenções desaparecidas de Tesla foram deliberadamente suprimidas por governos ou interesses corporativos, receando que a disponibilidade generalizada de energia livre ou de tecnologias avançadas pudesse ameaçar as estruturas de poder existentes. Outros propõem que estas obras perdidas foram confiscadas por agências de informação e reutilizadas para aplicações militares, como armas secretas ou tecnologias de vigilância. Numa nota menos conspiratória, é também possível que algumas das patentes e invenções desaparecidas de Tesla tenham sido simplesmente perdidas ou descartadas devido à negligência, desorganização ou à natureza tumultuosa da sua vida pessoal e profissional. No caso da teoria dinâmica da gravidade, alguns acadêmicos argumentam que Tesla poderá nunca ter concluído a teoria ou que se tratava apenas de uma ideia demasiado ambiciosa que não conseguiu concretizar plenamente. Mas, independentemente das razões por detrás do desaparecimento das patentes e invenções de Tesla, a sua ausência apenas serviu para aumentar o enigma em torno deste extraordinário inventor. Enquanto os investigadores continuam a descobrir novas informações sobre a vida e o trabalho de Tesla, a sua busca por estes tesouros perdidos continua a ser uma perseguição duradoura, alimentada pela esperança de desvendar os segredos do seu gênio e potencialmente transformar o mundo tal como o conhecemos. 3. A ligação da Tesla à experiência de Filadélfia. A experiência de Filadélfia é um evento amplamente debatido e controverso, supostamente conduzido pela Marinha dos Estados Unidos em 1943. Segundo a lenda, o USS Eldridge, um contratorpedeiro naval, foi submetido a uma experiência secreta no estaleiro naval de Filadélfia, envolvendo a aplicação de tecnologia eletromagnética avançada para tornar o navio invisível ao radar e à visão humana. Testemunhas afirmam ter visto o navio desaparecer num nevoeiro verde, apenas para reaparecer momentos depois. Outros relatos descrevem efeitos secundários desastrosos, como o teletransporte do navio para outro local, e graves danos físicos e psicológicos para os membros da tripulação. Embora a Marinha dos EUA tenha negado sistematicamente a existência de tal experiência, a história tem persistido, alimentada em parte por alegadas ligações a Nikola Tesla. Várias teorias da conspiração propõem que a investigação de Tesla sobre eletromagnetismo, em particular o seu trabalho sobre transmissão de energia sem fios e osciladores de alta frequência, serviu de base à tecnologia utilizada na experiência de Filadélfia. Estas teorias sugerem que as descobertas de Tesla foram secretamente cooptadas pelo governo dos EUA para fins militares, incluindo o desenvolvimento de tecnologias de invisibilidade e camuflagem. Alguns defensores da experiência de Filadélfia argumentam que o misterioso raio da morte ou arma de teleforça de Tesla, que alegadamente utilizava poderosos feixes eletromagnéticos, poderia ter sido um precursor da tecnologia utilizada na experiência. E outra ligação surge da figura do Dr. John von Neumann, um matemático e físico de renome que terá estado envolvido na experiência de Filadélfia. Von Neumann era um admirador do trabalho de Tesla, e especula-se que poderá ter utilizado as descobertas de Tesla para fazer avançar a sua própria investigação sobre eletromagnetismo e mecânica quântica. No entanto, as provas concretas que ligam Tesla à experiência de Filadélfia são escassas, e muitos historiadores e especialistas rejeitam a história como uma mistura de boatos, interpretações errôneas e fabricação pura e simples. Os críticos argumentam que a experiência é uma fusão de eventos não relacionados e de investigação científica, distorcida pela passagem do tempo e pelo fascínio das teorias da conspiração. Além disso, há quem refira que Tesla faleceu em 1943, antes da alegada experiência ter tido lugar, tornando o seu envolvimento direto altamente improvável. No entanto, apesar da falta de provas verificáveis e do ceticismo generalizado em torno da experiência de Filadélfia, o fascínio duradouro pela vida e obra de Tesla continua a inspirar especulações sobre as suas potenciais ligações a projetos militares clandestinos. A ideia de que o gênio de Tesla poderia ter sido aproveitado para experiências secretas como a experiência de Filadélfia só aumenta o enigma e a mística que rodeiam este inventor icônico. À medida que a procura de respostas definitivas continua, a história do alegado envolvimento de Tesla na experiência de Filadélfia permanece um capítulo intrigante, embora não provado, nos anais da sua extraordinária vida. 4. Misteriosa invenção do raio da morte. Uma das invenções mais enigmáticas e controversas atribuídas a Nikola Tesla é o chamado raio da morte, também conhecido como teleforce ou arma de energia dirigida.
Este dispositivo, que Tesla afirmava ter desenvolvido em 1930, teria a capacidade de projetar feixes concentrados de energia a longas distâncias, com o poder de destruir exércitos inteiros ou derrubar aviões. Tesla descreveu o raio da morte como uma arma defensiva destinada a dissuadir os agressores e evitar a guerra, em vez de causar destruição em massa. Num artigo de 1934 do New York Times, Tesla anunciou a sua invenção, afirmando que esta enviaria feixes concentrados de partículas através do ar livre, com uma energia tão tremenda que derrubaria uma frota de 10.000 aviões inimigos a uma distância de 200 milhas. Afirmou ainda que a arma poderia ser construída a um custo relativamente baixo e ser usada para criar um sistema de defesa impenetrável, tornando a guerra efetivamente obsoleta. Apesar do anúncio público de Tesla, nunca foi encontrado nenhum protótipo funcional ou projeto detalhado do raio da morte. Este facto deu origem a muita especulação sobre a verdadeira natureza e viabilidade da invenção. Alguns investigadores acreditam que as afirmações de Tesla eram exageradas, ou que ele estava intencionalmente a enganar o público por razões como a autopromoção ou a má orientação. No entanto, outros argumentam que o raio da morte de Tesla foi uma invenção genuína, mas que a tecnologia se perdeu, foi suprimida ou confiscada por organizações governamentais ou militares para fins não revelados. Mas a ausência de provas tangíveis deu origem a uma pletora de teorias da conspiração em torno do raio da morte. Alguns proponentes afirmam que a invenção de Tesla foi a precursora das modernas armas de energia dirigida, tais como sistemas de raios laser ou de partículas, que estão atualmente a ser investigados e desenvolvidos por várias organizações militares em todo o mundo. Estas teorias sugerem que o raio da morte de Tesla pode ter sido secretamente incorporado em programas de armas confidenciais ou objeto de engenharia reversa por agências governamentais para criar novas formas de armamento avançado. E outra teoria, como mencionado anteriormente, liga o raio da morte à alegada experiência de Filadélfia, com alguns a sugerir que a tecnologia eletromagnética de Tesla foi usada para desenvolver capacidades de camuflagem ou teletransporte. Ainda outra conjetura intrigante é a de que o raio da morte estaria relacionado com o evento de Tunguska, em 1908, uma explosão maciça na Sibéria que achatou árvores numa área de 830 km², cuja causa permanece incerta. Alguns especulam que Tesla pode ter acidentalmente despoletado o evento enquanto testava uma versão inicial do raio da morte. Embora muitas destas teorias se baseiem em conjecturas e na falta de provas concretas, o mistério em torno do raio da morte de Tesla continua a cativar a imaginação do público. A noção de uma arma poderosa e futurista, capaz de mudar o curso da guerra, com os aspectos inspiradores e potencialmente perigosos do gênio de Tesla. À medida que os investigadores continuam a explorar a vida e o trabalho de Tesla, o enigma do raio da morte continua a ser um quebra-cabeças tentador, convidando a mais investigação e especulação. Número 5. A controvérsia em torno da morte de Tesla. A morte de Nikola Tesla, a 7 de janeiro de 1943, tem sido objeto de controvérsia e especulação, com várias teorias e conjecturas em torno das circunstâncias da sua morte. Tesla foi encontrado morto no seu quarto no New Yorker Hotel, onde tinha vivido durante a última década da sua vida. A causa oficial da morte foi determinada como trombose coronária, ou um coágulo de sangue no coração. No entanto, os acontecimentos que antecederam e se seguiram à sua morte deram origem a inúmeras questões e debates. Um dos principais pontos de discórdia é a questão dos documentos pessoais e de investigação de Tesla, que foram alegadamente apreendidos pelo governo dos Estados Unidos pouco depois da sua morte. Segundo consta, representantes do Office of Alien Property, uma agência governamental do tempo da guerra responsável pela apreensão e administração de bens pertencentes a cidadãos estrangeiros, confiscaram os documentos e pertences de Tesla. Este facto alimentou as suspeitas de que Tesla estava na posse de informação confidencial ou altamente sensível, incluindo pormenores sobre a sua suposta invenção do raio da morte, que o governo tentou manter em segredo. E o facto de Tesla ter morrido no auge da Segunda Guerra Mundial também contribuiu para a controvérsia em torno da sua morte. Alguns teóricos da conspiração propuseram que Tesla foi assassinado por agentes estrangeiros, ou mesmo por elementos do governo dos EUA, que temiam que os seus conhecimentos e invenções pudessem cair em mãos inimigas ou ser utilizados contra os interesses nacionais. Outros sugerem que Tesla poderá ter sido alvo de espionagem empresarial por parte de inventores rivais ou magnatas de negócios que procuravam roubar ou suprimir a sua investigação inovadora. No entanto, embora estas teorias sejam intrigantes, não existem provas concretas que sustentem a ideia de que a morte de Tesla tenha sido algo mais do que uma ocorrência natural devido à sua idade e saúde.
No entanto, a falta de respostas definitivas e as ações clandestinas de agências governamentais no rescaldo da morte de Tesla apenas serviram para intensificar o mistério e o debate em torno da sua morte. A acrescentar à controvérsia está o facto de Tesla ter morrido em relativa obscuridade, tendo passado os últimos anos da sua vida em relativo isolamento e dificuldades financeiras. Isto contrasta fortemente com os seus primeiros anos, quando era celebrado como um inventor visionário e pioneiro nos campos da engenharia elétrica e das comunicações sem fios. Assim, as circunstâncias da morte de Tesla, juntamente com o fascínio contínuo pela sua vida e obra, alimentaram um interesse duradouro em descobrir a verdade sobre os seus últimos dias e os potenciais segredos que podem ter sido perdidos ou escondidos do público. Em conclusão, embora os pormenores exatos da morte de Tesla possam nunca ser totalmente compreendidos, a controvérsia que a envolve continua a cativar a imaginação de investigadores e entusiastas. Enquanto o legado deste enigmático inventor perdura, a tentativa de desvendar os mistérios da sua vida e morte continua a ser uma busca constante nos anais da história científica. 6. Incêndio inexplicável no laboratório de Tesla. Um dos incidentes mais significativos e misteriosos da vida de Nikola Tesla foi o incêndio inexplicável que destruiu o seu laboratório na cidade de Nova York, a 13 de março de 1895. Este acontecimento devastador não só consumiu anos de trabalho e investigação de Tesla, como também preparou o terreno para várias teorias e especulações sobre a causa e os possíveis motivos por detrás do incêndio. O laboratório de Tesla, situado no número 33 e 35 da South Fifth Avenue, atualmente West Broadway, foi o local onde realizou numerosas experiências inovadoras e desenvolveu muitas das suas invenções mais famosas, como o motor de indução de corrente alternada AC e a bobina de Tesla. O incêndio, que deflagrou a altas horas da noite, rapidamente tomou conta de todo o edifício, resultando na perda de equipamento valioso, notas de investigação e protótipos. A causa do incêndio permanece um mistério até aos dias de hoje. Na altura, a explicação oficial foi que o incêndio teve origem num dispositivo elétrico avariado, uma vez que o laboratório de Tesla estava repleto de numerosos aparelhos de alta tensão e configurações experimentais. No entanto, o próprio Tesla expressou dúvidas sobre esta teoria, afirmando que acreditava que o incêndio era o resultado de uma ação inimiga, um ato de sabotagem ou fogo posto por adversários desconhecidos. Ao longo dos anos, surgiram várias teorias que tentam identificar os potenciais culpados e motivos por detrás do incêndio. Alguns especulam que o incêndio foi obra de inventores ou interesses comerciais rivais, como Thomas Edison, que estava envolvido numa competição feroz com Tesla sobre o futuro da distribuição de energia elétrica, a chamada Guerra das Correntes. Outros sugerem que agentes estrangeiros ou mesmo o governo do ZEUA podem ter estado envolvidos na tentativa de adquirir ou suprimir a tecnologia avançada e a investigação de Tesla. Outra teoria postula que o incêndio foi o resultado de uma das experiências de Tesla que correu mal, talvez uma consequência não intencional do seu trabalho sobre correntes elétricas de alta frequência ou transmissão de energia sem fios. Neste cenário, o incêndio não teria sido o resultado de sabotagem, mas sim um acidente infeliz causado pelos riscos e desafios inerentes à investigação de ponta de Tesla. Embora não existam provas definitivas que apoiem qualquer uma destas teorias, o incêndio inexplicável no laboratório de Tesla continua a ser um mistério tentador e uma fonte de debate permanente entre historiadores e entusiastas. O incidente não só realça as intensas rivalidades e os riscos de roubo que rodeavam o desenvolvimento de novas tecnologias durante o final do século XIX e início do século XX, mas também sublinha a natureza precária do trabalho de Tesla e os perigos potenciais que acompanhavam as suas descobertas inovadoras. No final, o incêndio no laboratório de Tesla serve como um lembrete pungente dos desafios e contratempos que muitas vezes acompanham a busca da inovação e do progresso, bem como do enigma duradouro que rodeia a vida e o legado deste notável inventor. 7. A alegada arma de teleforça. A alegada arma de teleforça, também conhecida como raio da morte, é uma das invenções mais misteriosas e controversas atribuídas a Nikola Tesla. Este enigmático dispositivo era alegadamente capaz de projetar feixes concentrados de energia a longas distâncias, com o potencial de causar imensa destruição. Tesla imaginou a arma de teleforça como um meio de defesa e não de ataque, afirmando que o seu poder poderia ser aproveitado para proteger as nações de agressões e evitar a eclosão de guerras. De acordo com Tesla, a arma de teleforça funcionava produzindo feixes altamente concentrados de partículas carregadas que podiam ser dirigidos a um alvo com grande precisão. A energia libertada por estas partículas seria tão intensa que poderia destruir tudo o que estivesse no seu caminho, desde aviões inimigos a exércitos inteiros.
Tesla acreditava que o desenvolvimento e a utilização de uma arma deste tipo serviria como um poderoso dissuasor da guerra, uma vez que as potenciais consequências de uma agressão seriam demasiado catastróficas para qualquer nação arriscar. Apesar das afirmações públicas de Tesla sobre a arma de teleforça, nunca foi descoberto nenhum protótipo funcional ou projeto detalhado. Este facto deu origem a muita especulação sobre a verdadeira natureza e viabilidade da invenção. Alguns especialistas acreditam que as afirmações de Tesla foram exageradas ou deliberadamente enganadoras, enquanto outros argumentam que a arma de teleforça foi um avanço tecnológico genuíno, embora perdido, que pode ter sido suprimido ou confiscado pelo governo ou por entidades militares. A ausência de provas concretas sobre a arma de teleforça deu origem a uma variedade de teorias da conspiração e conjecturas. Alguns defensores argumentam que a invenção de Tesla serviu de base para as modernas armas de energia dirigida, tais como lasers ou sistemas de feixes de partículas, que estão atualmente a ser pesquisados e desenvolvidos por várias organizações militares em todo o mundo. Outros sugerem que a arma de teleforça pode ter sido secretamente incorporada em programas de armamento confidenciais, reutilizada para operações militares clandestinas ou espionagem. Outra teoria intrigante é que a arma de teleforça estaria de alguma forma ligada à alegada experiência de Filadélfia, um evento controverso que supostamente envolveu o uso de tecnologia eletromagnética avançada para tornar invisível uma embarcação naval. Neste cenário, a investigação de Tesla sobre eletromagnetismo e energia dirigida pode ter sido adaptada ou modificada para criar capacidades de invisibilidade ou camuflagem para aplicações militares. Embora a verdadeira natureza e a existência da arma de teleforça continuem a ser uma questão de debate, o fascínio duradouro por esta alegada invenção demonstra o fascínio cativante do gênio de Tesla e os mistérios duradouros que rodeiam a sua vida e obra. À medida que os investigadores continuam a explorar o legado de Tesla e a desenterrar novas informações sobre as suas muitas invenções e descobertas, o enigma da arma de teleforça continua a ser um tema de investigação, especulação e imaginação sedutor e tentador. Número 8. O pombo companheiro de Tesla. Nikola Tesla é conhecido pelo seu gênio extraordinário e invenções inovadoras, mas também tinha uma paixão menos conhecida por pombos. Nos seus últimos anos de vida, Tesla desenvolveu uma profunda afinidade com estas aves, alimentando-as frequentemente nos parques da cidade de Nova York e permitindo mesmo que algumas se empoleirassem no seu quarto de hotel. Entre os muitos pombos de que Tesla cuidava, uma pomba branca em particular ocupava um lugar especial no seu coração, tornando-se a sua companheira mais próxima e fonte de conforto durante os seus últimos anos. Tesla descreveu a sua ligação com esta pomba como uma ligação espiritual, afirmando que conseguia comunicar com ela e compreender as suas necessidades e emoções. Fez um grande esforço para cuidar dela, chegando mesmo a cuidar dela até ficar saudável quando se magoou. De acordo com Tesla, esta pomba veio ter com ele uma noite com uma luz brilhante nos olhos, que ele interpretou como um sinal de que tinha completado o trabalho da sua vida e que o seu tempo na Terra estava a chegar ao fim. Pouco tempo depois deste acontecimento, a pomba faleceu e disse que Tesla ficou profundamente afetado pela sua morte. Embora a ligação de Tesla à sua companheira pomba possa parecer excêntrica ou invulgar, reflete a sua profunda sensibilidade e ligação ao mundo natural, bem como a sua capacidade de empatia e compaixão. À medida que a vida de Tesla se tornava cada vez mais isolada e a sua fortuna diminuía, a companhia e o consolo que encontrou na sua relação com o pombo serviram como uma recordação pungente do lado humano deste notável inventor, cujo brilhantismo era igualado pela sua profunda profundidade emocional. Número 9. A relação com J.P. Morgan. J.P. Morgan, o poderoso financeiro e banqueiro americano, desempenhou um papel significativo na vida e carreira de Nikola Tesla. A relação entre os dois homens começou no final do século XIX, quando Tesla procurava financiamento para o seu ambicioso projeto de comunicação sem fios e transmissão de energia. Em 1990, Morgan investiu $150 mil, o equivalente a milhões na moeda atual, no ambicioso projeto da Torre Wardenclyffe de Tesla, que visava criar um sistema global de comunicações sem fios e transmitir energia elétrica sem fios. O investimento de Morgan foi crucial para fornecer a Tesla os meios financeiros para prosseguir a sua visão e construir a Torre Wardenclyffe em Long Island, Nova York. No entanto, a relação entre Tesla e Morgan não foi isenta de desafios. Como os custos do projeto Wardenclyffe continuaram a aumentar e surgiram dificuldades técnicas, Tesla viu-se na necessidade de financiamento adicional. Contactou Morgan para obter mais apoio financeiro, mas o financeiro estava hesitante em investir mais dinheiro sem resultados tangíveis.
E a situação complicou-se ainda mais com o aparecimento de tecnologias de comunicação sem fios concorrentes, como o rádio de Guglielmo Marconi, que era mais prático e econômico do que o ambicioso sistema de transmissão de energia sem fios de Tesla. Como resultado, Morgan acabou por retirar o seu apoio ao projeto Wardenclyffe, fazendo com que este fosse abandonado em 1906 e deixando Tesla numa situação financeira precária. A relação entre Tesla e Morgan tem sido objeto de muita especulação e debate entre historiadores e biógrafos. Alguns argumentam que a retirada do apoio de Morgan foi uma decisão comercial calculada, uma vez que ele reconheceu as limitações e a impraticabilidade da visão de Tesla. Outros sugerem que Morgan pode ter sido influenciado por inventores rivais ou interesses comerciais que procuravam minar o trabalho de Tesla e promover as suas próprias tecnologias concorrentes. Número 10. A transmissão de sinais extraterrestres. A ideia de que Nikola Tesla pode ter recebido ou transmitido sinais extraterrestres é um dos aspectos mais fascinantes e controversos da vida histórica. Esta noção deriva do trabalho pioneiro de Tesla no domínio das comunicações sem fios, que o levou a explorar o potencial de envio e recepção de sinais através de vastas distâncias, incluindo o espaço exterior. No início do século XX, Tesla efetuou uma série de experiências utilizando o seu avançado equipamento de transmissão sem fios, incluindo a bobina de Tesla e o transmissor de ampliação. Durante estas experiências, Tesla afirmou ter interceptado sinais misteriosos, que acreditava poderem ser de origem extraterrestre. Descreveu estes sinais como sendo controlados de forma inteligente e especulou que poderiam ser uma tentativa de comunicação entre nós por parte de seres de outro planeta. As afirmações de Tesla sobre sinais extraterrestres captaram a imaginação do público e desencadearam uma tempestade de debate e especulação. Alguns especialistas e entusiastas abraçaram a ideia de que Tesla tinha entrado em contato com uma civilização extraterrestre, enquanto outros rejeitaram as suas afirmações como meras manobras publicitárias ou o resultado de uma má interpretação das ondas de rádio naturais. Nos últimos anos, os investigadores voltaram a examinar o trabalho de Tesla e sugerem que os sinais por ele detectados eram provavelmente o resultado de fenômenos naturais, tais como ondas de rádio cósmicas ou perturbações atmosféricas. No entanto, a possibilidade de Tesla ter inadvertidamente tropeçado em provas de comunicação extraterrestre continua a cativar a imaginação dos entusiastas e a inspirar a investigação em curso sobre a procura de um cenário de inteligência extraterrestre. Mas para além da sua alegada recepção de sinais extraterrestres, as ideias visionárias de Tesla relativamente ao potencial de comunicação interplanetária tiveram um impacto duradouro na comunidade científica. Tesla propôs a utilização de potentes transmissores de rádio para enviar sinais para o espaço que poderiam ser detectados por civilizações avançadas noutros planetas. Este conceito foi desde então adotado e desenvolvido pelos modernos investigadores do SETI, que utilizam radiotelescópios e outros equipamentos sofisticados para procurar sinais de vida inteligente para além do nosso sistema solar. O fascínio duradouro pela alegada transmissão de sinais extraterrestres por Tesla reflete os grandes mistérios e as perguntas sem resposta que rodeiam a sua vida e obra. Como inventor pioneiro e visionário, Tesla ultrapassou os limites da ciência e da tecnologia, explorando novos domínios de possibilidades e ousando sonhar com um futuro em que a humanidade poderia alcançar as estrelas e estabelecer contato com outros seres inteligentes. No final, a questão de saber se Tesla interceptou verdadeiramente sinais extraterrestres nunca poderá ser respondida de forma definitiva. No entanto, o legado da sua investigação pioneira e das suas ideias visionárias continua a inspirar e a influenciar a procura contínua de descobrir os segredos do universo e de desvendar os mistérios do nosso lugar no cosmos.